Boa noite, está no ar mais um Topcast. Falei que a gente voltava, né? Voltamos, estamos no ar. Hoje nós vamos fazer um Topcast muito bom, muito importante, porque nós vamos falar sobre música, né? Nós vamos entrevistar um musicista através, né, desse Topcast que nós estamos fazendo hoje. Tá? De segunda-feira vai ser mais light e de sexta somente famosos. Peço perdão para vocês, tá? Porque eu tô com um pouquinho de tosse. Possa ser que durante o Topcast eu venha tossir, mas nada que impeça a gente de fazer, tá bom? Vou esperar o meu convidado chegar aqui. Lembrando a vocês que nós temos aí a parte de assinante agora, tá? Para você que está chegando aí. E nós também temos a parte de você mandar coraçãozinho, que é patrocinando o nosso podcast, tá? Se você quiser nos ajudar, fica à vontade. Vamos lá? Nosso convidado chegou. Opa, Olá, Lucas Carneiro, seja bem-vindo. obrigado, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Vamos aqui então, mais um Topcast, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, Lucas, qual cidade que você é, que idade que você tem? Fala um pouquinho sobre você. Deixa eu me apresentar então. Eu tenho 23 anos, sou de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Sou casado, Raquel é o nome da minha esposa. Tenho uma filha de 1 ano. Sou formado em licenciatura em música pela Unis, Minas Gerais. Muito bem. E vamos começar já falando, né? O Lucas é musicista, ele toca em vários tipos de evento, casamento, acho que formatura, né? Shows também. E nós vamos falar sobre o trabalho que ele faz. Lucas, quero começar perguntando para você. Quanto tempo você faz esse trabalho de ser musicista, ser professor? Quanto tempo faz que você está nesse trabalho? Então, eu comecei tocando em casamento quando eu tinha 18 anos. Foi o primeiro casamento que eu toquei. Depois disso, né, lá pelos 20 anos, né, que eu comecei a faculdade de licenciatura, eu comecei a dar aula. Então, já faz 3 anos que eu dou aula e faz 2 anos que eu comecei a tocar, me apresentar nesses lugares aí, né, como você falou, recepção de casamento, bares e restaurantes, hotéis, pousadas, etc. E me fala uma coisa, qual tipo de instrumento que você toca? Eu toco violão, piano e ukulele. E canto também. Qual dos três é mais difícil? Qual dos três? Eu acho que o violão. É, um pouco, né? O violão é um pouquinho mesmo, principalmente na parte do dedilhado, né? Sim. Mas eu toco de ouvido também, violão e piano, né? Teclado. E de ouvido até vai um pouquinho, mas quem sabe de nota mesmo realmente fala que é um pouco difícil. Sim. Bom, vamos continuando aqui. Qual instrumento que você dá aula? Dou aula dos três que eu falei. De Dos piano, três que você falou. violão e ukulele. Sim. Me fala uma coisa. Eu queria saber de você. Você dá aula para as crianças, né? E adulto também. Como Sim. que você identifica hoje numa criança que ela tem o dom para música e no adulto também? Como que você identifica isso? Porque tem muita mãe que fala às vezes que quer colocar o filho, né, na escolinha, tal, de música, isso. Mas às vezes a criança não vai muito bem falar, às vezes a criança não tem vontade, não, vou parar com isso e tal. Mas às vezes não é. Aquela criança não tem dom. Enquanto a outra que está lá e nem se importa com isso, se você der um instrumento na mão dela, em 2 dias
ela consegue fazer uma escala que você fala, nossa, você fica até bobo, né? Como que identifica o dom de uma criança para música? Então, eu tenho uma certa dificuldade. Não é que eu não acredite que uma pessoa não tem o dom. Eu acredito que existe um pouco de dom, mas existe muito de diversos fatores, né? Por exemplo, a audição é o primeiro sentido que o bebê desenvolve na barriga da mãe por volta de 3 meses, né? Então você já imagina que tem uma criança que vem de uma família que tem hábito de ouvir música, ou que de repente tem um pai musicista, uma mãe musicista, então ela já tem um contato com a música desde que é bebê, né? Desde que está na barriga da mãe. E aí a criança ela vai até a idade que ela vai entrar na aula, né? Geralmente a gente começa a trabalhar com um instrumento a partir de 7 anos. Então ela tem de 3 meses na barriga da mãe até 7 anos de idade com contato com a música. E aí tu tem, às vezes, por outro lado, uma criança que não teve nenhum contato com a música nunca, né? E chega lá com 7, 8, 9 anos e vai começar do zero, literalmente do zero, sabe? Então eu já começo por aí. Eu sempre começo tentando ver se a criança ela já tem um contato com a música ou não, né? Então, se ela nunca teve, ela vai ter mais dificuldade, naturalmente, né? E tem crianças que têm, né, uma facilidade na coordenação motora para pegar, ouvido também, mas muito desenvolvido, né? Por exemplo, o ouvido desenvolvido por esse contato contínuo com a música. E no adulto também, eu vejo que já esse contato com a música também tem toda a influência, né? Eu já tive adulto idoso, né, de 70 anos de idade, né? E ele queria aprender e tinha muita dificuldade, muita, muita, muita. E eu perguntei, me diz uma coisa, tu desde que tu é jovem, desde que tu é criança, tu tem o hábito de ouvir música? Ele falou, não, rapaz, eu parei para pensar aqui e nunca escutei música. E ele tinha muita dificuldade. Então, eu identifico muito por essa questão de contato com a música, de ouvir. Esse é o primeiro passo para a pessoa aprender, escutar, né? E aí você vê, através de adultos e crianças, né, esse desenvolvimento. E uma criança que ela tem um dom, qual que é o tempo dela de aprendizado para ela já desenrolar, né, a questão da música e começar a tocar? E qual que é a da pessoa que começa do zero? Vamos começar do zero, vamos começar hoje e até no final, né, do curso dela. Qual que é o tempo que leva aí? Rapaz, depende da dedicação que ela dá ao instrumento no dia a dia dela, né? Por exemplo, eu já vi aluno em pouco tempo, em menos de 3 meses, desenvolver a tal ponto de conseguir se apresentar, tocar na igreja, por exemplo, né? Nem fosse uma música, 2 músicas, 3 músicas. Então, vai muito da dedicação que a pessoa ela dá, né? Eu já vi aluno com muita facilidade dedicar muito tempo e aprender tipo, muitíssimo rápido. E também já vi aluno com dificuldade que não tinha tempo para estudar e desistiu no meio do caminho, né? Porque já não tinha facilidade desenvolvida ao longo da vida, né? Pelo hábito de escutar. E também já não tinha tempo para se dedicar ao instrumento, ao estudo, então junta as duas coisas e fica muito difícil de aprender, né? Então, eu acredito que, às vezes, por mais que uma pessoa ela possa não ter o dom, se ela se dedicar bastante, ela consegue sim pegar, né, com bastante dedicação. Você trabalha também com licenciatura, né, de música. Fala um pouco desse trabalho para gente, explica como funciona, como que é. Sim. Eu não trabalho diretamente com as áreas que a licenciatura abre, porque a licenciatura, de uma forma bem específica, ela abre para poder trabalhar no ensino médio, no ensino fundamental, escola regular, né? Uma das principais funções. Isso, a música está inserida dentro do curso, né? Dentro do cronograma da escola. Então, eu não trabalho diretamente com isso. A licenciatura ela teve para mim uma utilidade justamente nas aulas que eu dou particulares, no curso livre que eu dou, certo? A didática que você aprende,
a forma de lidar, né, os jogos que você aprende a fazer, isso tudo teve uma grande utilidade para mim. Mas diretamente com a licenciatura, em colégio regular, na grade, na minha cidade não tem, na verdade. Então eu não tive a oportunidade de pôr em prática. Ah, sim. Então você usa mais para suas aulas particulares. Isso. Bom, continuando aqui, me fala uma coisa. Qual evento é mais convidativo você tocar? Porque a gente sabe que tem um evento que é mais calmo, tem um evento que é mais animado e tem aquele que nem muito calmo, nem muito animado. Fica ali tranquilo, né? Você prefere tocar num showzinho sertanejo, num barzinho, né? Numa, vamos dizer, é, quando termina a formatura, né? Num término de formatura, que é na própria formatura ali, quando termina a faculdade, ou no casamento ali, que a gente sabe que tem uma regra, né? Não pode fugir daquela regra, é aquilo o casamento todo. O que você gosta mais de fazer? Mas eu prefiro, desses 3 exemplos que você deu, o casamento. O casamento. Dependendo do local, por exemplo, né? Você exemplificou com sertanejo. É um estilo que eu toco, mas que não se aplica tão bem à minha proposta. Eu toco, canto, sertanejo, mas não está dentro 100% da minha proposta. Então, eu acho que o que eu toco se aplica muito em, por exemplo, recepção de casamento, uma coisa mais tranquila, mais branda, né? Ou chá revelação também, né? Mas às vezes depende muito do gosto de quem está contratando. Esses eventos particulares são um Kinder Ovo, uma caixinha de surpresa, né? E também hotel também se aplica bastante, porque já é um público diferente, né? Agora, barzinho sertanejo já é mais puxado. Eu prefiro só tocar quando é assim, eu prefiro não cantar. Então, você falou dos clubes, né? Tudo. E a gente lembra que hoje você vai realmente em resort, tem aquelas pessoas tocando na hora do almoço, né? Animando, então você vai lá pegar uma piscina, vai brincar tal. Depois, na hora do almoço, tem aquela pessoa animando. E realmente o casamento tem dois tipos. Peço desculpa para você que eu tô com um pouquinho de tosse, mas vamos que vamos. É, o casamento ele tem dois tipos. O primeiro, que é o cerimonial, né? Que é piano, tal, violino, sopro, né? Que é as músicas de entrada do casamento. E tem também a parte que é animada, né? Animatória, que é a da dança, da hora do jantar, tal. Você já fez essa parte também na hora do jantar ou só cerimonial você faz no casamento? Os dois, os dois. Já fiz a Os parte dois. da recepção, por assim dizer, já. Mas aí foi uma coisa bem específica, foi bem tranquilo, né? Foi uma coisa, tipo, pouquíssimos convidados. Logo em seguida ia ter o chá revelação do sexo do bebê. Então, não foi aquele negócio super animado, super pomposo, vamos dizer assim. Era mais tranquilo, mais tranquilo. Agora perguntando para você, você é musicista, professor, trabalha com licenciatura e tudo isso, né? A gente sabe, uma pessoa preparada. E uma pessoa preparada que mexe com música, a gente tem que perguntar, né? Você já tem alguma composição sua? Já escreveu alguma música? Fala pra gente. Com certeza, já escrevi, mas eu não gravei e nem lancei. É aquele negócio que está só na minha cabeça por enquanto. Infelizmente, não tirei do papel ainda, mas eu gosto muito de compor, gosto muito da ideia de criar melodia, criar letra, mas principalmente melodia, eu gosto muito de compor melodia. Você já chegou a compor alguma melodia ou fez até mesmo uma música com letra e mandou para algum artista na intenção que ele gravasse? Não, não, para artista não. Eu fiz recentemente, foi para pensar em concorrer no festival aqui da minha cidade, né? Mas era algo muito específico, é uma composição mais, vamos dizer assim, enquadrada, sabe? Uma coisa bem definidinha, digamos assim. Não é aquele negócio de vou sentar aqui, vou pensar,
vou deixar fluir naturalmente. Não foi bem assim. Mas eu tenho músicas E, que eu gosto realmente, né? Que eu tenho muito interesse em gravar. e o festival que você participou, Não, não participei. musical. Não cheguei a participar. Não fui Ah, participar. você não chegou a participar, então. Não. E como que seria? Seria lá cantar a música e, se ele, dependendo dos votos, a música ganharia e ganharia uma premiação, né, em dinheiro. Essa era a proposta. Aliás, nós temos aqui na minha cidade um festival que é bem parecido. Inclusive, eu quero mandar um alô para ir para os vereadores, né? Para o prefeito municipal também daqui de José Bonifácio, para o vereador Fábio e todos os patrocinadores, para que a Mais Bela Voz voltasse, viu, gente? Porque ali nós descobrimos muitos cantores, nós demos oportunidades para várias pessoas, né? Nós conseguimos unir empresas, nós conseguimos fazer com que essas empresas crescessem ali dentro, né? Falando um pouquinho de cada um, dando cada um a oportunidade para crescer lá dentro. Então, eu gostaria muito de estar relembrando, né, esse espaço aí, principalmente com o Lucas Carneiro, que ele deu, né, esse gancho para a gente poder pegar e fazer essa demonstração. Porque, Lucas, aqui nós temos a Mais Bela Voz Bonifaciana. Parou por um tempinho, mas era dessa maneira também. E, nossa, a gente deu muita oportunidade para a empresa, para as pessoas que queriam crescer na música, cresceram, hoje são cantores maravilhosos através da Mais Bela Voz que teve Bonifaciana. Então, ó, gente, vamos fazer esse forcinho para voltar aí, que eu sei que vocês conseguem. E, Lucas, o que você acha hoje que falta no Brasil na parte da música, na área da música, para ajudar quem está começando? Rapaz, complicado isso aí. Tem bastante política que incentiva. Não vou mentir, não. Né? Inclusive, está saindo amanhã, se eu não me engano, lança a Lei Paulo Gustavo, que vai abrir edital para muitas cidades, né? Para muitas prefeituras. O que às vezes acontece é que, por exemplo, estava estudando esse edital, essa lei, no caso, né? E eles têm uma verba e as prefeituras municipais, por meio da Secretaria de Cultura, das secretarias, no caso, elas é que vão buscar esse recurso. O recurso está lá no governo, mas a prefeitura é que tem que correr atrás desse recurso. Né? Eles não simplesmente mandam. Então, existe todo um trabalho, às vezes, de prestação de contas, né? de lançamento digital, que tem que ser muito bem feito. Então, às vezes, esse recurso ele não chega, pode não chegar numa cidade por falta de interesse da prefeitura, por exemplo. Né? Recursos tem, né? E também pode ser por falta de divulgação. Né? Eu estou em contato com o atual representante do Conselho Municipal de Cultura da minha cidade e tem um grupo lá que tem um monte de gente, e ele sempre está mandando edital. Então, por exemplo, tem edital de empresa privada, Itaú, Banco do Brasil, CCR, né? Tem edital da Funarte, tem edital federal, tem muita coisa. Só que eu perguntei uma vez, né? Eu sei que tem gente que vive de edital, vive desse tipo de edital. Perguntei, cara, como que tu faz para saber de todos esses editais? Porque às vezes o que falta é chegar nos artistas, né? Tem edital da Caixa Econômica Federal, um negócio gigante, é muito grande, né? Então, o cara que consegue passar no edital desse, às vezes ele consegue trabalho para o ano todo. Né? Ele consegue, no meu caso, por exemplo, né? Eu tenho música autoral, um dos motivos de eu não ter lançado é porque é caro fazer isso, né? Custa bastante dinheiro. Então, às vezes, o cara passa no edital desse e consegue dinheiro para gravar um CD, para gravar um EP, para gravar um single, não sei, para gravar um clipe. Né? Então, esse tipo de edital dá financeiramente uma grande ajuda. Né? Então, esse tipo de política existe, mas eu acho que divulgação, né, talvez chegar nas pessoas, seja um ponto que dificulta bastante. Bom, e você falou que você toca instrumento, então a gente quer uma demonstração. Mas antes, me fala uma coisa.
Para quem quiser contratar você para tocar num casamento, num barzinho, como que faz? Cara, só entrar no meu Instagram, né? Ali tem um link que vai mandar direto para o meu WhatsApp para a gente poder conversar sobre repertório, sobre valores, sobre tempo de show, sobre som, sobre tudo. Né? As perguntas frequentemente perguntadas, digamos assim. Então é só entrar em contato ali no Instagram, é a forma mais fácil. Né? Já tem ali o link, é só clicar, vai direto para o meu WhatsApp. Então vamos lá. Toca um solo aí pra gente, ou canta, fica à vontade. Tá, separei umazinha que eu gosto bastante. Não sei como é que tá a qualidade do áudio, né, na live. Geralmente cai bastante. Tá dando pra ouvir bem aí? Tá sim, tranquilo. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar a cada despedida. Eu vou te amar desesperadamente. Eu vou te amar e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua. Eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Eita, nós! Muito bom, viu? Parabéns. Obrigado. Toca muito, é um bom professor. E assim, hoje a gente vê que falta muito professor que investiga um pouco a vida do aluno para saber se ele realmente tem ou não tem interesse, né? Ali ajudar, olha, vamos dar né, um empurrãozinho e tal. E eu vejo que você faz isso com muita calma, com muita sabedoria, e através disso você consegue descobrir, como aquele moço, né, que você falou, que você perguntou, olha, você nunca ouviu música e tal. Aí você já começou a descobrir o porquê ele tinha dificuldade na música. E isso faz parte de um professor. Tem muito professor que não está nem aí, só quer receber o dele, larga lá para a criança fazer o que faz, e tchau e benção, engana os pais, né? Mas você não. Eu tiro meu chapéu para você, porque você vai atrás, você já provou que você é um bom professor eficiente e que vale a pena, sim, lutar pelos seus sonhos. Parabéns. Obrigado. E continuando falando do Paulo Gustavo, eu tive revendo essa lei também, mas eu não vi música lá, porém eu vi teatro, né? Muito filmes, coisas de humorismo, né? Bem que encaixado tudo nisso, né? E aí, quem quiser participar desta, né? Como você mesmo falou, né? Desse da parte do Paulo Gustavo aí, vai ter que se encaixar dentro do que pede a lei. Então, o prefeito vai ter que ir lá buscar, trazer, e além disso, ele se encaixar. Porque não é somente pegar a verba ali e fazer, não. Tem que encaixar dentro do que fala a lei, e além disso,
provar que você está fazendo. Porque se você pegar o dinheiro ali e não gastar não onde está pedindo, também dá um problema danado, né? Então, tem que ser gasto nos recursos, sim, só que dentro daquilo que está pedindo. Um exemplo, o dinheiro pode ser gasto vamos pôr, num recital aí. Tá, que tipo de recital? Um recital de humor, com música, ao mesmo tempo que tem humor, tem música cantada, e é em vídeo. É feito em vídeo. Tá, onde vai ser, que lugar que vai ser, como que vai ser. Porque aí, esse dinheiro é para quê? Para contratar os artistas, contratar os músicos, contratar os que vão filmar, os que vão fotografar, tudo uma estrutura bonitinha, colocar para o povo assistir. Então é uma coisa que tem que ser bem feita, com tudo que você for fazer, tem que ter algo ali provando que você fez, tem que se for uma nota, alguma coisa, porque é o que eu falei, se você não tiver como fazer depois de provar, isso aí vai dar um trabalho que você não imagina. Estou errado, Lucas? Não, tá certo, isso aí. Funciona assim. A lei, no caso, ela voltou muito para esse lado aí que você falou, realmente. Mas ela tem uma porcentagem, né, uma porcentagemzinha que vai para outros ramos, né? Por exemplo, a música ela é um deles, ela se enquadra ali. E também tem o fato de que cada prefeitura lança um edital, né? Cada prefeitura tem o seu edital. Então, vai depender muito do lugar onde a pessoa mora, né? Como é que ela vai usufruir desse recurso. Então, eu queria ver se eu pegava, né, para a parte de podcast, mas eu não sei como que é lá ainda. Eu vou ver se cabe, né, se cabe recurso lá dentro sobre isso. Porque aí a minha vontade era o quê? Levar os podcasts que eu faço aqui, né, e na regional para nacional. Seria uma coisa legal, né, nacionalmente tudo. Sim, entendi. Mas E voltando tá bem dentro, a conversa. Pode falar. também, eu acho que está bem dentro desse seu nicho, esse edital. Sim, sim. Comunicação também. Hoje, é o que eu falei para você. Hoje, é, muita gente vai falar assim, mas não tem entrevista tal como na sexta-feira. Gente, hoje é segunda. Por ser segunda-feira, é um bate-papo, né? Trazendo muitas coisas importantes. Como a gente está falando da lei, né? Paulo Gustavo, e também sobre música, né? Tá aqui o nosso querido Lucas Carneiro, ele que está trazendo muita coisa importante sobre a música. Inclusive, eu quero perguntar para você, Lucas. Tem muita gente que faz letra e hoje, né? E faz lá, né? A sua melodia e não, assim, não registra. Aí depois reclama que, mas alguém ouviu essa minha música, foi lá e registrou e está falando que é dela. A pessoa, se não registrou, não tem por que ela reclamar. Porque o que ela estava na mão, para ter a segurança dela, ela tinha que ter registrado. Se a outra pessoa foi e registrou na frente dela, realmente a dona ali é aquela que registrou. Como que tem que fazer para a pessoa não ter esse caso de reclamação? Você que mexe com música, tudo, para falar para o pessoal. É só não mostrar a música para ninguém enquanto não registrar. Mas tem que ser registrado, é isso que eu estou falando, né? Tem Sim, que. sim, sim. Tem gente que, bom, é porque dizem por aí, por exemplo, né? Eu tenho uma música, daí eu vou lá e posto no YouTube. Daí alguém vai lá, escuta a música, regrava a música e registra a música como se fosse dela. Daí eu entro com um processo, né, e pego a data que eu postei o vídeo no YouTube, que é anterior à data que a pessoa registrou a música, e provo que aquela música ela já existia antes, né, que eu que gravei a música primeiro. Mas é um trabalho, uma dor de cabeça desnecessária, né? É tão simples, né? Às vezes o que pega é que a pessoa ela não tem, talvez ela tenha dificuldade de ver como que faz para registrar, né? E também não tem condições de buscar alguém que faça esse processo para ela. Então ela simplesmente vai lá, toca a música né?
música sem registrar e alguém vai lá, né, uma pessoa de má fé vai, pega e registra antes do próprio autor. Isso que você falou, né? Então, é sempre importante. Todo trabalho autoral, né, não só com música, qualquer coisa, qualquer ideia, qualquer coisa tem que ser muito bem registrada, senão passa despercebido. Verdade. E você que trabalha nessa área que a gente sabe, né? Qual que é a tua referência musical? Tem muita gente hoje que gosta de ouvir Tom Jobim, né? Outras gostam de ouvir Zeca Pagodinho, outras gostam lá de um sambinha, outras de um pop rock, né? Outros de sertanejo, como Zezé de Camargo e Luciano, e outras já são ecléticas, gostam de tudo. Qual que é o teu DNA dentro da música? Rapaz, isso aí que eu toquei. Tom Jobim, Vinícius de Moraes, é a galera que tá enraizada, né, no meu DNA. Isso eu comecei a cultivar recentemente, né? Mas porque eu fui chamado para tocar num evento, né, que seria voltado para a bossa nova. Então eu comecei a estudar, né, o ritmo, a estudar o gênero em si, e eu vi esses cantores e eu gostei muito deles, inclusive montei uma banda de bossa nova, né, a partir disso. Então é o gênero que eu realmente gosto. E o gênero mais difícil de tocar recentemente. E essa banda hoje vocês faz shows nos casamentos ou só tem um tipo de show que você leva a banda? Como que funciona? A gente faz mais show para teatro, né? A gente toca mais em teatro. Dificilmente restaurante, dificilmente barzinho. Como eu falei, é difícil se aplicar em algum desses contextos, né? E me fala uma coisa, qual que é o teu sonho para esse ano? Para esse ano, Um rapaz, sonho que você quer realizar, que você ainda não pensou, fala, poxa, eu queria realizar esse sonho ainda esse ano, se eu tiver oportunidade. eu acho que eu já consegui bastante coisa que eu queria desse ano. No ramo da música, eu geralmente eu vou pensando assim, nos lugares que eu gostaria de tocar, né? Qual lugar eu gostaria de tocar ainda. Graças a Deus eu consegui passar por esses lugares todos, né, que eu queria tocar ainda esse ano. Que são os lugares que trazem mais visibilidade na cidade, digamos assim. Então, graças a Deus, eu consegui passar por todos de palcos, né? Vamos dizer assim. Ô Lucas, vamos de música, toca mais uma música aí pra gente. Vamos lá, vamos lá. Mais um Tom Jobim, Vinícius de Moraes. Eu nunca sei de quem são essas músicas, porque todos eles regravaram as próprias músicas. Vamos lá. E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos? Que a gente não vê onde anda esse olho que me deixa morto de tanto prazer. E por falar em beleza, onde é a canção que se ouvia na noite? Os pais de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, numa agonia sem razão de ser. Da rotina dos pais, que apesar das coisas me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você vem que podia me aparecer nesses mesmos lugares, na noite dos pais, onde anda você?
nós. E essas músicas a gente sabe que é calma, só que é bonita, traz, né, um encantamento da própria letra, né, e do tom, tudo hoje, do que é uma música, né, nesses tons aí do Tom Jobim, e além de ser uma música, é um presente para a cultura, né, porque não tem nem o que discutir, a letra é linda. Pô, eu acho que você falou aí é crucial. Esses compositores, eles levaram a música brasileira para outro patamar, para outro patamar. Assim, para ser reconhecida mundialmente, entendeu? Para ser colocada no mesmo pé que jazz e blues, por exemplo. Então, é um presente mesmo para a gente. Ô Lucas, acho que é até parente sua. A Cassinha Carneiro. Carneiro está perguntando qual que é a idade mínima para você dar aula? Olha, a gente trabalha da seguinte maneira, como eu falei anteriormente, né? Até 7 anos de idade, musicalização infantil. Dos 7 em diante, começam os instrumentos. Né? Então, no mínimo 7 anos. Eu, particularmente, né, isso daí é como se fosse um padrão, né, estabelecido em todas as escolas de música. Mas eu gosto muito de pensar no tamanho da mão da criança, né? Por exemplo, você vai tocar violão, no tamanho do violão para a criança. Né? Então, às vezes, a criança tem 7, 8 anos, mas ela é muito pequenininha ainda. Né? Ela não tem tamanho para conseguir segurar o violão, para conseguir alcançar, né, as caves. Então, existem outros fatores também, além da idade, que influenciam, do meu ponto de vista, claro. Mas, por Isso mesmo. pensar, eu acho que o ideal, já não tem mais como, né? De 9 anos para cima, eu acho que é o ideal. 9 anos, assim, não tem mais como dizer, não tem tamanho, né? Não tem uma certa maturidade, já alcançou o que precisava para começar a estudar. Aí, através dessa idade, é que você começa a fazer a musicalização, né? A criança já vai entrando e aí você já vai vendo se ela tem dom ou não, já vai conversando com os pais, através daí vai um trabalho, né? Com o pai, a criança e o professor. E quando vê, a criança já está tocando, já tudo. Existe algum aluno seu que já ganhou em algum festival, já trouxe algum troféu de algumas coisas que participou e te deixou orgulhoso? Rapaz, um aluno meu teve esse insight de participar de festival, de coisa assim. Mas eu tenho alunos que, na verdade, cara, todos os meus alunos têm um carinho muito imenso, sabe? E todos são muito bons, assim. E eu tenho alguns alunos aqui, não vou mencionar nome, né? Porque senão fica muito difícil. Mas eu tenho alunos que são extraordinários, assim, extraordinários mesmo. Que eu vejo que daqui a algum pouco tempo já vai me superar em muito. Olha, muito bom. Aliás, eu queria fazer uma perguntinha. Eu sei que não está no roteiro. Eu vou sair um pouquinho do roteiro, que eu não sei se você tem esse método, mas tem muita gente que tem curiosidade, né? A criança que ela tem problema visual ou até mesmo, né, na parte áudio, na parte de áudio que ela é surda, né, tal. Você tem algum método para ensinar? Nunca tive a oportunidade de trabalhar com criança com deficiência visual nem auditiva. Nunca. Aqui na minha cidade existe dois. O Lucas e eu não vou lembrar o nome do outro agora. É dois irmãos. Tocam violão, tocam em banda, já tocou para grandes duplas e tocam muito bem. São filhos da Larissa. Aliás, Larissa, um beijo para você. E assim, arrasa onde passam, sabe? E são uma graça de irmãos.
e tocam pra caramba. Tem assim, não tem a visão, né? Mas tocam muito mesmo. É, Ah, é dizem Lucas e que, Pedro, lembrei. dizem que a ausência de um sentido aguça um outro sentido, né? Dizem que isso acontece. E geralmente a audição é que se aguça quando a pessoa não tem a visão, né? Agora, a ausência da audição, se a pessoa tem desde nascença, eu realmente acho bem difícil, né? É diferente dela adquirir, dela perder a audição, no caso, né? Ao longo da vida, mas ela ouviu, né? Ela teve audição durante um certo tempo. No caso, por exemplo, pensa em Beethoven, né? Um grande exemplo, né? Ele, por conta de, acredita-se que uma sequela de uma doença que ele teve quando era pequeno, ele foi perdendo a audição ao longo da vida, até ficar quase completamente surdo, né? Mas não chegando a completa surdez. Então, mas isso não impediu que ele fizesse algumas composições mesmo nessa fase de surdez, né? Mas ele teve uma trajetória anterior, né? Diferente de uma pessoa começar do zero sem ter esse contato. Eu sei que existem, né, alguns métodos, mas eu nunca tive contato. Por exemplo, tem partitura em braille, por exemplo, né? Existe essa preocupação com a inclusão, né, dessas deficiências físicas, sim. A Marina Calçados acabou de falar aqui, ó, Lucas e Pedro. Eu tinha lembrado. Obrigado, viu, Marina? Lucas, eu quero mais uma vez te agradecer pela oportunidade de você ter abrido aí, né, a, a sua casa, né, o seu coração, para a gente poder trazer um pouquinho da sua história aqui para o Topcast pela Top TV. E vamos encerrar com uma música aí. Eu vou pedir um sertanejo, se você consegue fazer pra gente? Consigo. Quer o sertanejo agitado ou posso fazer um bossanejo para você? Bossanejo, manda aí. Não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos teus, vai ficar nos meus, a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar comigo. Eu sei curar a minha dor, apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores em vão são aves de verão. Se tens que me deixar, que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas olhar. Já Deus me machuca e o inferno vai passar. Que apaga a cicatriz. Sempre vou fugir para isso. Lucas, opa, e eu vou falar, tá de parabéns, continua assim, você vai longe, um professor muito cuidadoso, que luta pelos seus alunos, parabéns mesmo. Atenção, mamães que quer aí do Rio de Janeiro que o seu filho aprenda a tocar, procure o Lucas Carneiro, o melhor professor, tá? Em todas as partes, seu filho vai aprender a tocar e vai saber música, e você não vai estar pagando à toa, vai pagar para uma aula que é essencial para o seu filho, tá? Lucas Carneiro, escreve esse nome que ainda vai ficar aí no Brasil, hein? Amém. Lucas, quero te agradecer mais uma vez, agradecer a todos que ficaram aqui nos assistindo, tanto aqui no Instagram quanto também no Facebook. E sexta-feira que vem a gente volta com mais Topcast para vocês. Um grande abraço, Lucas. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E pode fazer os seus agradecimentos finais.
Agradeço aí a todos os presentes, né? Agradeço pelo convite. E quem tiver interesse, quem puder estar seguindo no Instagram, né? Incentivando o trabalho, muito bem-vindo. Em breve, se Deus quiser, vou lançar minhas músicas e vou te mandar para você poder ouvir. Pode mandar. E me fala que a gente entra ao vivo de novo para mostrar suas músicas e o seu trabalho. Beleza. As Combinado. portas sempre estarão abertas para você aqui, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, fiquem com Deus. Eu vou ficando por aqui. Até sexta-feira com mais para vocês. Até lá.